Pessoal, estou aqui com um grande amigo, Hipólito Gadelha. Ele é diretor secretário da Sociedade Criacionista Brasileira, da qual eu sou um dos vice-presidentes, com muito orgulho, com muita satisfação. O Hipólito tem uma história muito interessante, inclusive eu já postei no meu canal, um tempo atrás, o testemunho dele, que também, por sinal, foi dado aqui em Galápagos, quando da primeira vez que estivemos aqui, em 2016. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa fala do Hipólito, em que ele conta com mais detalhes a história dele, de um ex-ateu. Aliás, Hipólito, uma curiosidade. Já estamos chegando aqui no nosso último dia de atividades, de pesquisa, de visitas a lugares especiais, palestras nesse arquipélago. O que o Hipólito de antigamente, o Hipólito que não acreditava em Deus, que era um ateu declarado, teria visto aqui, e o que o Hipólito de hoje, um criacionista, um defensor do teísmo, que crê em Deus de todo o coração, vê em Galápagos? O Hipólito ateu, ele veria nisso aqui uma manifestação do que é o evolucionismo à luz do que Darwin falou, né? Darwin chamou muito a atenção para as variações que existem entre determinados animais, especialmente determinadas características adjetivas de alguns animais, especialmente os tentilhões, né? Bicos maiores, bicos menores, bicos mais chatos, plumagens. E ele atribui isso à capacidade que as espécies têm de sofrer mutações de tal ordem que poderiam até gerar outras espécies. Isso é o que um ateu veria aqui. Se ele quiser ver isso, ele vai ver isso. Ele veria meras mutações filtradas por seleção natural, sem uma direcionalidade, uma intencionalidade, mero acaso, né? Exatamente. Agora, o cristão que acredita no Criador vê em tudo isso aqui a mão de Deus dando condições a cada animal de ter uma elasticidade dentro da sua genética, a tal ponto de permitir que essas variações que existem entre espécimes diferentes possam atender às necessidades que cada um tem de acordo com o meio ambiente em que ele vive. Agora, gostaria de chamar a atenção para um ponto específico. A língua portuguesa, na verdade as línguas ocidentais todas, tem uma separação entre classes gramaticais que curiosamente servem muito bem para isso. Uma coisa é substantivo, outra coisa é adjetivo. Tudo o que Darwin escreveu em seu livro, e quem puder, leia o livro A Origem das Espécies de Darwin. Na outra viagem eu trouxe para cá e li boa parte dele aqui em Galápagos mesmo. Então, aliás, uma curiosidade é que quase todos os evolucionistas com quem eu me deparo e converso não leram sequer o Origem das Espécies. Não leram, porque eles acreditam em Darwin sem nunca ter lido. É verdade. Sim. Agora você leu a Bíblia, né? Para acreditar nela. Eu li a Bíblia. Ok. E li o livro de Darwin também. Ok. E posso verificar com muita clareza que o livro de Darwin, ele se resume a dizer: as espécies podem ter mutações adjetivas, ou seja, é cor, é tamanho, largura, comprimento. Elas podem sofrer esse tipo de modificação, mas elas nunca vão deixar de ser uma espécie. Um cachorro pode ser do tamanho de um chihuahua ou do tamanho de um dog alemão, mas ele nunca vai deixar de ser cachorro. Canes familiares. Sim, exatamente. Okay. Nunca vai deixar de ser um cachorro. O grande problema que o naturalista, assim chamado, evolucionista, assim chamado, tem é que ele não quer olhar a realidade, porque a realidade é que as características que são mutáveis são características adjetivas, não são características substantivas, ou seja, não são características estruturais. Não existem, por exemplo, iguanas criando asa para se tornarem voadores. Não existem estruturas sendo criadas por meio de seleção. Nós já falamos sobre isso em alguns momentos aqui nesse vídeo. Isso demandaria acréscimo de muita informação genética
coisa que não acontece na natureza, né? A informação não vem do nada, né? E além de toda a informação genética, por exemplo, para que iguanas criassem asas, elas teriam que ter uma modificação completa em todas as estruturas delas, porque as aves foram feitas com estruturas extremamente rígidas e ao mesmo tempo muito leves. Os ossos das aves são muito leves em comparação com os ossos. Apenas não tem nada que ver com mamíferos. escamas. Absolutamente, né? De jeito nenhum. Hipólito, assim, resumindo agora um pouco o seu testemunho, porque a gente tenha acesso ao testemunho completo, né? Sim. Mas me diga uma coisa, por quanto tempo você foi ateu e o que aconteceu para que você mudasse completamente sua cosmovisão? Eu não consigo dimensionar exatamente por quanto tempo eu fui ateu, porque isso é um processo. Mas o que me fez mudar a minha cosmovisão foi a combinação de duas coisas. A primeira, ter tido contato com o material da sociedade criacionista. E é exatamente por isso que depois de já bem maduro, procurei a sociedade criacionista e disse: eu quero servir a essa sociedade que me mostrou a realidade sobre a minha existência. Tá? Então, a combinação primeiro do contato com material escrito da sociedade criacionista. Veja que bonito, né? Agora ele está tentando devolver o que ele recebeu, né? Sim, de graça. E aqui fica mais uma vez o nosso tributo, né? Ao Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, ao Rui Correia Vieira, esses bravos, né, que fundaram essa entidade, a Sociedade Criacionista Brasileira, que já está no Brasil há quase 50 anos atuando e salvando pessoas como Hipólito, o que é muito importante registrar. Sem dúvida. E então, foi a combinação de entrar em contato com isso com um segundo fator, que é ter tido a coragem de encarar essa realidade. Porque é ir atrás de algo que, no meu entender, antes era uma verdade e depois, quando eu comecei a estudar, passou a ser um dogma. Eu posso hoje garantir para você, e eu sei que existem cristãos que não acreditam em Deus. É um contrassenso, são religiosos, né? Mas têm no seu coração aquela dúvida. Ateus funcionais. Que Deus existe. Será realmente que Deus existe? Porque existe uma série de questões a serem resolvidas. Eu não tenho resposta para tudo, naturalmente, mas tenho respostas suficientes para poder dizer para você o seguinte: eu procurei estudar, e eu sei que o Michel também seguiu exatamente esse mesmo caminho. Eu procurei estudar no ambiente da química, no ambiente da física, no ambiente da geologia, no ambiente da biologia e no ambiente da história. Eu procurei estudar as evidências do evolucionismo. Não encontrei rigorosamente nenhuma. Também nesses mesmos 4 âmbitos, procurei estudar as evidências do criacionismo. E encontrei diversas, inúmeras e, melhor de tudo, irrefutáveis, não é? Se vocês querem ver um fato curioso ainda, corroborando o que o Michel disse há pouco, eu tive a oportunidade de estudar durante 1 ano e meio, fazer o bacharelado em Química. Você tem um bacharelado aqui em Direito, né? Em Direito e Contabilidade. Depois você procurou fazer Química, né? Sim, mas aí o meu trabalho não me permitiu dar continuidade, eu só consegui fazer 1 ano e meio. Mas era curioso porque para as pessoas a quem eu perguntava, e eu perguntava até maliciosamente: você acredita na origem da vida, na forma que Darwin pregava? E as pessoas diziam que acreditavam. Só que Darwin nunca escreveu sobre a origem da vida. Ou seja, as pessoas acreditam. Eu já falei aqui que o título do livro dele ele promete, mas não entrega, né? Não entrega. Ou seja, as pessoas acreditam até na origem da vida que Darwin não escreveu. Exatamente. Sabe por quê? Porque elas estão imbuídas de um dogma que traz certo conforto para a pessoa. Um conforto espiritual. Qual conforto? Eu prefiro acreditar que Deus não existe. Porque se Deus não existe, a minha vida não precisa ser submetida aos limites que Deus quer colocar para a minha vontade. Para o nosso bem, obviamente. Naturalmente, todos os limites que Deus põe é para o nosso bem, não é? Todavia, é da natureza do ser humano pecador não querer se submeter
a este Deus de amor. Então, por isso, ele consegue acreditar até na teoria da origem da vida que Darwin teria escrito quando Darwin nunca escreveu. Então, no meu bacharelado em Química, eu perguntei muito aos meus colegas que eram ateus, evolucionistas, se eles acreditavam na teoria da origem da vida de Darwin, e todos eles diziam que acreditavam piamente. E daí eu perguntava depois, você já leu o livro A Origem das Espécies? Ou o que você já leu acerca de Darwin, ou que foi escrito por Darwin? Eles não tinham lido nada. Ou seja, dá uma demonstração muito clara de que na verdade, o evolucionismo é algo que você tem que admitir por fé. Dogmaticamente. Dogmaticamente e pela fé. Mas o criacionismo não. Se você estudar com coragem, com honestidade, sem querer mostrar nem que Deus existe, nem que Deus não existe, você querer saber a verdade pura, você vai chegar a entender que você é uma criatura de Deus, você é feito por Deus, você deve a Deus a sua vida. Polito, muito obrigado por essa entrevista e mais, pelo trabalho lindo que você tem feito, juntamente ali com os que dirigem, né, a Sociedade Criacionista Brasileira, que durante esses 50 anos tem sido uma bênção em nosso país e até fora dele. Deus continue abençoando a sua vida, sua família e o seu trabalho. Nós todos.